O programa Câmara em Debate é uma oportunidade de você, cidadão, você, eleitor, conhecer o novo perfil da Câmara de Vereadores. Ela mudou. Ela tem mais perspectivas de atuação porque ficou mais representativa. É possível que muita gente não conheça a realidade do Parlamento Municipal. Por isso, a proposta do programa Câmara em Debate é apresentar para você o novo perfil da Câmara de Vereadores. Comigo hoje, o vereador Kleber Costa, do PSB, ele que está em seu terceiro mandato. Nós agradecemos a sua presença aqui no programa. Vereador, a gente tem dado a oportunidade a todos que passam por aqui de falar um pouco sobre a sua história. Quem é Kleber Costa? Boa tarde, Marcos. Kleber Costa é um filho de operário da fábrica Carmen de Fernão Velho, é um aluno da escola pública, Grupo Escolar Marechal Deodoro da Fonseca, ali na Praça Deodoro, que hoje, salvo engano, a Sociedade de Contabilidade, Grupo Escolar Fernandes Lima, na Rua do Sol, depois Colégio Hélio Lemos, depois Colégio Estadual, UFAL, né? Sempre estudado na escola pública, a quem eu hoje brigo e tento fazer com que ela resgate essa condição que já teve no passado, né, de ter uma competitividade igual à escola particular. Criando oportunidades. Né? Criando oportunidades e permitindo que pessoas humildes pudessem ascender a um curso superior, nível superior, né, como foi o que aconteceu conosco. Como é que surgiu o interesse pela política? O senhor, nessa passagem pela escola, já teve algum contato, por exemplo, com o movimento estudantil? Sim, eu fui presidente de Grêmio uns 4 anos do meu ginásio, era sempre o escolhido para presidir o Grêmio. Então era uma coisa boa, que eu gostava de liderar, de sair na frente, enfim. Depois, na faculdade, a gente pegou um períodozinho mais difícil, né? Década de 70, você conhece bem. Já foi uma coisa mais difícil, o exercício democrático exigir a prerrogativa dos direitos. Então, mas de qualquer forma, depois que nos formamos, lá no hospital, no Instituto do Coração lá de São Paulo, foi uma outra luta, até porque eu nem pensava fazer medicina, Marcos. Eu gostava muito de matemática e de ciências humanas, mas eu tive a oportunidade, minha irmã morreu do coração quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu havia ganho uma bolsa de estudos para os Estados Unidos, onde eu concluí o curso secundário lá. E quando lá estava, a minha irmã faleceu do coração. Febre reumática, atingiu a válvula mitral, fez um edema agudo de pulmão e veio a falecer quando eu estava lá. E eu tive um pressentimento. Naquela época a carta durava 7 dias. Aí eu ouvi, e no dia que ela faleceu eu tive o pressentimento de que ela havia falecido em Maceió. A minha mãe americana perguntou se eu queria um padre, se eu queria voltar para Maceió e tal. Eu disse, não, eles não gostaram. Ela não gostaria que eu voltasse, porque eu fiz um sacrifício tão grande para conseguir essa bolsa de estudos, e se eu voltar eu não retorno. Então continuei lá e fiz uma promessa à minha irmã, que iria fazer medicina e ser cirurgião cardiovascular. Como é hoje, Como né? sou hoje, né? É uma história comprida, talvez a gente não tenha tempo, mas foi interessante, porque a partir daí, quando voltei a Maceió, entrei na faculdade, fiz vestibular, passei de primeira, fiquei entre os 7 primeiros lugares e comecei a frequentar o Conselho Regional de Medicina, né? E participei das atividades médicas por uns 20, 25 anos. Foi quando dei continuidade àquela briga pelos direitos do colega médico, a briga por uma medicina, por uma prestação de serviço à população de forma ideal. As pessoas confundem, acham que o Conselho de Medicina é para defender o médico. Não é. É para defender a sociedade, tentando oferecer à sociedade a melhor possibilidade de medicina possível. Então, a partir da realidade da própria categoria. Com certeza. Então, a partir daí foi que eu comecei a me envolver, a procurar os secretários de saúde, a procurar prefeitos, deputados, brigando
E depois, um belo dia, na greve dos médicos do primeiro governo Theo Vilela, eu saí chateado de uma reunião, porque quem estava falando não me representava, era um político, não precisa dizer o nome aqui. E quando a primeira reunião do conselho, por que a gente não põe um de nós para lá, para nos representar, ao invés de a gente estar procurando fulano de tal? Pronto, e a partir daí surgiu uma oportunidade, não foi para deputado estadual, fiquei suplente, né? Isso só com telefone e mobilizando a categoria. Aí fiquei suplente para deputado estadual. Na próxima, 2 anos depois, entrei para vereador e estou aqui dessa. Quais as bandeiras, como vereador, que o senhor traz para o Parlamento Municipal? Olha, eu tenho uma visão mais ampla do mandato. Eu, apesar de ser médico, entendo que a educação é o pilar principal do desenvolvimento de qualquer nação. Então, eu priorizo a educação, até porque, oriundo do ensino público... História pessoal, né? Tem uma história de vida que é importante, que hoje eu vejo que isso não está sendo oferecido à nossa juventude. Nós tivemos uma queda, né? Nós já tivemos um ensino superior da Coreia, né? De muitos outros países. Aqui na América do Sul a gente tinha um predomínio e de repente, mesmo pós-guerra, mesmo com todo o problema que a Coreia teve, a Coreia hoje nos suplantou, né? Todos os índices de avaliação da escola pública a gente perde, né? Então é preciso que a gente resgate esse tempo que nós tivemos e que se faça uma programação ampla, com começo, meio e fim. Não só seja uma política de governo, mas uma política de Estado, para a gente realmente retornar ao patamar que a gente já esteve. Saúde, claro, não poderia deixar de ser importante na minha visão também. Nós temos um serviço público que não atende adequadamente a população, começando pelo recurso que é aplicado na saúde. Ele é ínfimo, comparando com o que se aplica em alguns países da América do Sul, que tem uma economia mais fraca que a nossa, eles aplicam mais, né? Não podemos nem ter condição de comparar com a Europa. Aí é que a gente perde feio, né? Nós tentamos no Conselho, e a gente continua brigando no Conselho, para atrelar, como é feito na educação, o recurso a ser aplicado na saúde ser atrelado ao PIB. Mas a gente até hoje não conseguiu isso. Continua sendo uma luta. Essa sua atividade médica e, naturalmente, o envolvimento com a saúde e o conhecimento da própria realidade do Sistema Único de Saúde lhe dá também forças para apresentar propostas nesse segmento, melhorando essa política municipal de saúde, vereador? Não tenha dúvida, até porque a gente sempre leva sugestões que são oriundas do próprio movimento, do Conselho, né? Tanto é assim que na paralisação que aconteceu no PAN Salgadinho, que foi programada pelo próprio Conselho Estadual de Medicina, achou que o PAN Salgadinho não tinha condições salubres de trabalho e paralisou. Foi quando a gente entrou com um projeto pessoal nosso de Abrace o PAN Salgadinho e conseguimos revitalizar o Bloco A, por exemplo, que estava parado, né? A gente iniciou aquele projeto que não seguiu adiante por questões políticas, mas a gente iniciou um belo trabalho ali no PAN Salgadinho. E outras sugestões, né, que a gente sempre encaminhou em relação à saúde da família, né? A gente entende que precisa aumentar as equipes de saúde da família. Nós só temos 25% da população assistida pela estratégia de saúde da família, que é muito pouco. A gente deveria batalhar, pelo menos, por 50% de cumprimentos de metas, né? E a gente não está obtendo isso. Então, é uma preocupação nossa. Medicamentos não podem faltar na assistência básica. E a gente vê... estamos atravessando um problema sério, porque a secretária de saúde licita a compra de um medicamento e a gente leva em cerca de 8 meses até esse medicamento chegar na ponta.
Então, há uma demora aí uma descontinuidade, exagerada. Né? Cria um problema para o médico na ponta. Com certeza. Né? O paciente sofre a gente mais, fica limitado, mas o médico né? também. Sem né? ter, exatamente. E muitas vezes a gente paga o pato, porque a gente está na ponta lá, né? Pressionado pelo paciente. Pela população. E no caso, o senhor, muito mais também envolvimento com a categoria. O senhor já teve uma passagem, 2, pela casa e tem essa terceira oportunidade. De algum modo, o senhor tem algum destaque ou gostaria de destacar algum projeto apresentado nesses últimos 2 mandatos? Eu sou péssimo de memória, viu, Marcos? Sou péssimo. Mas eu lembro que a gente fez vários projetos na área de urbanismo. A gente resgatou ali a Praça Gangazumba, né? A Praça Gangazumba tem uma história fantástica. Naquele litoral ali em Cruz das Almas. De Cruz das Almas, os navios negreiros passavam por aquele mar, né? E quando a Marinha Britânica, a Inglaterra já havia liberado os escravos, e a Marinha era a mais importante da época, ela perseguia navios negreiros. E quando encontrava, flagrava o navio praticando o tráfico, pegava toda a carga e prendia o navio, e aquilo era um prejuízo enorme para o comércio dos escravos, né? Então passava aqui pela orla, e muitas vezes o navio negreiro, para não ser pego com a carga, jogava em alto mar os escravos acorrentados, para se livrar do flagrante. Nossa. Isso é um fato. E quem sabe aqui, né, nessa costa, alguns não foram lançados, né, em alto mar. Daí a importância daquela praça, tem essa história fantástica. Teve uma participação sua, para hoje ela está com a memória preservada. Exatamente. Né? E a Praça Zumbi dos Palmares nos leva ao Quilombo, né? Que foi o primeiro grito de independência das Américas, inclusive antecedendo a Revolução Francesa. Foi o primeiro grito de liberdade nesse hemisfério. A história é muito bonita, né, Dr. Kleber? E a gente percebe o seu envolvimento em buscar informações. Né? Um outro projeto nosso que foi o de exigir na inscrição escolar, né, a vacinação. Antes de começar essa pandemia, isso foi lá no primeiro mandato, exigir da família o cartão de vacinação atualizado da criança. Não que isso fosse impedir, mas que então ela iria dali direto para um posto de saúde completar a vacinação. Ajuda, de algum modo, a garantir com que a imunização pudesse, de maneira mais efetiva, estar acontecendo, né, doutor Kleber? Isso, não tem Isso é uma situação que hoje preocupa. O senhor falou de pandemia. Sua experiência como médico e, naturalmente, com o segundo mandato, com 2 mandatos e já no terceiro, facilita a tramitação de alguns debates, algumas discussões com os colegas? Como é o dia a dia do vereador Kleber Costa no plenário? Não tem a dúvida que a gente está mais familiarizado com o processo, né? Nos deixa mais à vontade, evidentemente, e sempre tem assunto para se falar, né? Sempre existe alguma coisa para se comentar, e às vezes até para colocar um freio de arrumação em alguns mais assodados que também possam aparecer na Câmara, e às vezes vem com ideias mirabolantes e tal. E a gente está ali para dar uma acomodação na situação. Olha, não é bem assim e tal, vamos desse jeito, vamos por aqui. Até por ser um pouco mais velho, né, na casa, a gente pode ter esse tipo de atitude. Mas é um prazer, eu gosto daqui. Embora a minha cachaça, como eu já disse no início, seja a medicina, eu considero a política como um hobby, né? Eu acho que eu posso, com a experiência, com a expertise adquirida durante toda a minha vida na área de saúde, a gente pode colaborar. O Dr. Kleber... E às vezes me chateia, porque não me dão oportunidade de colaborar mais. E olha que ele fala sempre, está sempre inscrito para participar dos debates. Teve, nessa realidade pandêmica, uma coisa que muita gente passou, mas talvez não com a mesma proporção que ele. Ele ficou em estado grave por conta da Covid-19. Experiência como médico, experiência de vida como cidadão e ainda mais uma pandemia e ter adquirido o vírus na sua forma mais grave. Isso também pode contribuir
para a execução do seu mandato, o exercício do seu mandato? Não tenha dúvida, né? A gente fala experiência própria, porque nesse momento a gente atravessa na Câmara um momento em que se pretende permitir que as pessoas não se vacinem e não sejam, de certa forma, punidas por isso, né? Eu, de forma alguma, sou contra o direito de ir e vir, o direito de expressar a sua opinião. Nós vivemos num país democrático de direito, e isso é permitido. Porém, quando a gente tem litígio de direitos constitucionais, vai prevalecer aquele direito coletivo. Então, se eu, por exemplo, tenho um neto que está indo para uma escola e eu sei que o professor não foi vacinado, eu não vou ficar tranquilo. O professor chegar do lado do meu neto e explicar alguma coisa e colocar em risco a saúde do meu neto, que poderá trazer até para mim. Sou vacinado, recebi as 2 vacinas, mas todos nós sabemos que mesmo vacinados, nós não temos garantia de que não vamos pegar o Covid-19. Poderemos pegar a Covid-19 ainda, mesmo estando vacinados. Por isso que se prega ainda usarmos as máscaras, mantermos o distanciamento social, né, e evitar aglomerações. Por isso que eu não comungo dessa ideia. Acho que a gente não devemos voltar à caça às bruxas, né? Não devemos chegar àquele momento da revolta das vacinas do governo do presidente Hermes da Fonseca, né? Salvo engano, onde ele tornou obrigatória a vacinação e criou uma revolta danada lá, inclusive com participação militar e tal. Não é isso que a gente quer. Você não quer se vacinar? Tudo bem. Não vai mais poder ensinar. Vai procurar outra profissão, trabalhe sozinho, aproveite agora que a gente está trabalhando em home office e vai fazer sua atividade. Você não poderá viver em comunidade. Você acha que a sociedade, doutor Kleber, demorou para entender o que é uma pandemia? Talvez pelo fato de que a última pandemia que o mundo viveu, né, foi com a gripe espanhola, de algum modo, tem muito tempo e as pessoas ainda não entenderam que há essa gravidade, que há necessidade de que o coletivo prevaleça sobre o individual. Você acha que é uma confusão? Foi necessário morrer muita gente para que a população tivesse esse entendimento. De morrer, inclusive, familiares, de morrer um amigo próximo. Porque, Marcos, enquanto está morrendo na periferia, enquanto está morrendo na grota, né, a gente aqui da Ponta Verde não está nem aí, não tem ciência. Mas quando morre um amigo nosso do apartamento ao lado, aí a gente começa a ver, esse negócio é grave, né? E agora, isso é inadmissível que autoridades não tivessem tido esse entendimento. Aí é inadmissível, porque ele não responde por si, ele responde por toda uma população. Ele pode até ter uma ideia diferente, mas ali eu represento a população do país e tenho que preservar todos os seus direitos e suas garantias. Se fala muito em polarização política, né? E é claro que ela é uma realidade em função do momento da democracia que nós vivemos. Isso atrapalhou a compreensão da pandemia? Sim, não tenha dúvida. Houve uma politização desnecessária e prejudicial para que a gente conduzisse da melhor forma possível a questão da pandemia. Muitas pessoas falando, gente que poderia falar, gente que não poderia falar, não deveria falar, estava falando, né? E, infelizmente, posicionamentos ideológicos, não sanitários, não de conhecimento do assunto, né? A total falta de avaliação técnica do problema, porque se eu não entendo de um assunto, eu vou procurar, conversar e me relacionar com quem entende do assunto, ouvir essa pessoa, porque ela é um especialista. Eu não vou dar opinião nem pitaco em economia, porque eu não sou economista, eu sou da saúde, né? Então, faltou isso. Aí o processo ideológico prejudicou muito. Nós demoramos a nos vacinarmos. Isso é um fato. Eu não estou aqui fazendo nenhum questionamento de ordem política, nenhuma crítica. É um fato.
E essa demora na vacinação, que só depois então é que a gente está percebendo com a queda do processo, o que foi que provocou essa queda da contaminação e no número de mortes? A vacinação. Sempre foi a vacina que faria diferença. Sempre foi a vacinação, né? Então essa queda, ela poderia ter ocorrido até aqui mais cedo, né? E evitado que esse espaço de tempo morresse tanta gente. É um fato, isso é um fato, isso não é invenção, né? Então a questão de medicações que poderiam ajudar e tal, na minha época, por exemplo, não, o que se dissesse a vocês, olha, tome xixi de gato, que isso salva, até prova em contrário, porque não haviam estudos, não havia nenhum estudo de coorte que pudesse realmente dizer isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Então, muita gente usou as medicações que está a população toda, né? Usou isso aí. Mas a partir do momento que ficou comprovado que não tem condição, que era vacina, e isso já foi lá atrás, hein, gente? Eu tive a Covid na segunda quinzena de março de 2020. Na dúvida, já tinha trabalhos mostrando que não servia, outros trabalhos que servia, aquela confusão toda. Na dúvida, ProRéu, me dê a medicação. Mas logo depois ficou comprovado, né? Então não adiantava, o que precisava era a vacina que resolvia. Bom, então nós demoramos a ter esta visão, né? Mas graças a Deus, a coisa está avançando, nós estamos na linha de descida, né? E acreditamos que o aumento e a produção da vacina no país irá contribuir para que a gente aumente o número de vacinados e a gente atinja a imunidade de rebanho. Você acha que os cuidados sanitários vieram para ficar? A gente, pós-pandemia, teremos que conviver com essa realidade? Nós vamos conviver com essa realidade ainda por alguns anos. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Mesmo quando eu acho que o índice de vacinação, de segunda vacinação, que eu estou falando, não deve ter ainda atingido a população, 55% da população brasileira, né? Acredito que não. Então a gente ainda vai viver. Mesmo com a imunidade de rebanho atingida, e hoje com a variante Delta, o percentual da imunidade de rebanho subiu para 80%. Então nós temos ainda uns 20 e poucos por cento a ser atingido. E quando atingir os 80%, a gente ainda vai ter 20% da população que estará sujeita a ter o E o senhor Covid. coloca isso falando, inclusive, das pessoas que tenham tomado a segunda dose e fechado o ciclo da imunização, né, doutor Kleber? A expectativa nossa é que esses laboratórios que já estão revisando os seus estudos iniciais aprimorem a vacina, né? E a gente chegue ao ponto de ter uma vacinação só durante o ano. Você sabe, Marcos, que existe vacina contra o sarampo, que você, quando toma a vacina, você tem imunidade para o resto da sua vida. Como seria bom, né? Se a gente conseguisse uma vacina para a Covid-19, só bastasse uma vacina e o resto da vida a pessoa não teria. Isso o sarampo protege, né? H1N1, todos nós sabemos que a gente tem que se vacinar todos os anos, né? Então, a Covid-19 vai ser assim também. A nossa torcida hoje é que se consiga um tipo de vacina que seja pelo menos anual, não tenha isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? É o que irá acontecer. Há essa tendência, né? Falando um pouco, voltando para a política, já que a experiência do Dr. Kleber como médico também contribui com esse debate, para esse terceiro mandato, o senhor já articula algum projeto, discute com a sua assessoria, somente agora no segundo semestre, algo que venha a ser discutido mais adiante? A gente tem alguns processos em pauta. No momento, o que me preocupa é o caos energético que o país está entrando. Então, a gente tem que começar em casa. O município é a ponta. Então, estou entrando aí com um projeto, vou conversar com o prefeito,
para ele avaliar a possibilidade de nos prédios do município a gente iniciar uma educação com relação à economia de energia, né? Às vezes você sai, deixa o ar-condicionado ligado, deixa a luz ligada, vai para uma reunião com o prefeito, com o secretário, mas a sala ficou com o ar-condicionado ligado, luz ligada, tudo ligado. E essa conta vem, né? E essa conta vem para o município. E os recursos naturais estão indo embora. Não basta só a conta. Aí vem o meio ambiente, né? Os recursos naturais indo embora com essa problemática toda do meio ambiente, que ainda tem gente que não acredita, né? Que o aquecimento global esteja acontecendo. A outra possibilidade é estudar a viabilidade de aplicação da energia solar, né? Nós temos incentivos, acho que o prefeito poderia avaliar isso em alguns prédios públicos, que se não tiver o recurso, tem leasing, tem arrendamento, você paga o aluguel e lá na frente, daqui 2 anos, se você não quiser... E a ciência hoje, a técnica, né, não precisa estar a placa fotoelétrica no prédio, ela pode estar fora e ao mesmo tempo gerar para aquele local. E uma discussão que é pouca em Maceió, em Alagoas, é a utilização da energia do vento, eólica, né? Que Sim. Alguns estados nordestinos também já colocam em prática. Pois né, são coisas que a gente... Já que estamos no litoral, né? Exatamente, e o vento está aí, né? Nós temos o verão bem mais amplo aqui no Norte-Nordeste, com essa possibilidade, tanto eólica como solar. Tudo bem, doutor Kleber, bons ventos para o seu mandato, terceiro, né? E que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades. E é isso que nós queremos levar até você no Câmara em Debate, apresentar ao parlamento ideias, discutir temas que possam ajudar a construir a sociedade, mas principalmente para que você conheça a importância e como o parlamento funciona. Até o próximo Câmara em Debate. Lembrando, hoje conversamos com o médico Kleber Costa, ele que é do PSB, está em seu terceiro mandato. Até lá.